Frutas são uma alternativa saudável para você se manter hidratado e enfrentar as altas temperaturas do verão. Emendas do vereador Guilherme Teixeira priorizam entidades filantrópicas parceiras da Prefeitura de Campinas. Olá, boa tarde. Sextou, 30 de janeiro de 2026, meio-dia mais 7 minutos. Começa agora o Jornal Câmara Notícia, ao vivo. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. E participe, mande a sua mensagem para o nosso número do WhatsApp, 19 é o nosso DDD. Para você que é de Campinas e região, pode ir direto, 978293776, ou com a câmera do seu celular apontada para o QR Code. Acontece hoje o primeiro Feirão de Emprego e Oportunidades de 2026. É uma iniciativa da Secretaria Municipal de Trabalho e Renda, que está lá no Palácio da Cidade, localizado na Praça Guilherme de Almeida, no centro. Então, sobre os horários, o número de vagas, se outros atendimentos estão sendo realizados no local, eu sou o repórter Rafael Turati com todas as informações. Seja bem-vindo e boa tarde, Rafa. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde a todos que nos acompanham no Jornal Câmara Notícia. Como você falou, eu estou aqui no Palácio da Cidade, localizado aqui no centro de Campinas, porque está acontecendo o primeiro Feirão de Emprego e Oportunidades de 2026, né? Uma iniciativa da Secretaria Municipal de Trabalho e Renda. 21 empresas estão participando desse primeiro Feirão de Emprego e Oportunidades do ano de 2026. E quem vai contar um pouco mais sobre como que está funcionando, né? O pessoal está aqui desde as 9 horas da manhã, vai ser a Camila Garrido, ela que é coordenadora do CEPAT, o Centro Público de Apoio ao Trabalhador de Campinas. Camila, como eu falei, são 21 empresas que estão participando aqui do Feirão, são mais de 1.000 vagas. Boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde a todos, isso mesmo. Olha, então, dessas 21 empresas, a gente tem, é importante dizer, vagas para todo e qualquer perfil de trabalhador e todos os setores econômicos. Então, essas empresas estão ofertando essas vagas para entrevista imediata aqui no Feirão. Inclusive, a gente espera contratações aqui hoje, mas os trabalhadores podem vir, se cadastrar no sistema da Secretaria de Trabalho e Renda e ser encaminhado diretamente para a empresa, se o seu perfil estiver compatível com a vaga, tá? A gente tem, desses setores, a gente tem desde atendente de loja, operador de empilhadeira, a gente tem analista de mercado, auxiliar administrativo, então são realmente muitas funções, diversos setores e perfis de trabalhadores, perfis de vagas para trabalhadores. São vagas para todo mundo, para todos os níveis de escolaridade, como que funciona? Sim, desde o fundamental até o ensino médio e superior, inclusive vagas, acho que é importante a gente dizer, que não exigem experiência. Essas vagas a gente tem uma facilidade de encaminhar o trabalhador. Quando a empresa não exige experiência, desde que o trabalhador tenha a escolaridade exigida, a gente pode encaminhar diretamente para a entrevista. Algumas funções exigem, sim, pelo menos 6 meses de experiência, e aí essa experiência é comprovada com a carteira de trabalho. Os salários variam desde 1.900 até mais de 6 mil reais? Isso mesmo, olha, a gente tem aí então, como eu falei, além dos perfis, diversas remunerações, dentre elas a gente tem aí analista de mercado, como você falou, que um salário de mais de 6 mil reais, que está para pessoas com ensino superior e também com experiência, mas a gente tem dentro aí outras remunerações que valem a pena conferir. Como que o pessoal faz para participar? A gente está vendo que está bem cheio aqui, né? O pessoal está em busca, né, de uma oportunidade nesse ano de 2026. Como que o pessoal faz para participar, Camila? Bom, importante trazer o documento com foto, a carteira de trabalho e o currículo atualizado. É o primeiro feirão do ano, a gente espera ver realmente essa conexão do trabalhador buscando oportunidade e também a oferta dessas empresas buscando esse serviço para contratar, para encontrar aí a mão de obra que a empresa precisa. E aí você estava me falando antes que tem empresa que está com contratação imediata, aqui está com o pessoal do exame médico, é isso, né?
Isso, a necessidade é para agora, né? Tem uma empresa que está aqui com 300 vagas e ela quer fechar todo esse ciclo aí da contratação, por isso ela trouxe o serviço médico para exame admissional e o trabalhador sair daqui do feirão com a carteira assinada. Tem outras empresas que também estão à disposição de fazer a contratação, mas essa em específico trouxe esse serviço do exame admissional para não perder tempo. E antes das entrevistas, o pessoal passa por uma triagem feita pela equipe do CEPAT? Isso, esse é o trabalho da Secretaria de Trabalho e Renda através do CEPAT, que é o posto, né? Nós entrevistamos esses trabalhadores e a gente faz o cadastro no Sistema Nacional de Empregos. O que isso significa? A gente já encaminha para a empresa o trabalhador compatível. Então, pela escolaridade, pela experiência, pelo local que está sendo ofertada essa vaga, então o trabalhador estando no perfil e aceitar a vaga, a gente já encaminha ele para entrevista e seleção. Então, esse é um trabalho que auxilia as empresas para que elas já sentem com o trabalhador compatível com a vaga. E Camila, uma recomendação é que os candidatos façam um cadastramento prévio no próprio site do CEPAT para não precisar fazer essa triagem? Isso, esse é um diferencial. Através dos serviços digitais do Emprega Brasil, que é o portal do Ministério do Trabalho, e do aplicativo da carteira de trabalho, o trabalhador já consegue fazer essa triagem. Ele coloca lá no sistema os dados dele, consegue enxergar a vaga e consegue já emitir a carta de encaminhamento. Aí, nesse caso, a pessoa vem direto para o feirão e já senta com a empresa para a entrevista. E o Gabriel, a gente chegou um pouco mais cedo, né, para acompanhar um pouco, né, sobre o feirão, e a gente conversou com umas pessoas que estão procurando uma oportunidade, um emprego neste ano de 2026. Confere aí. Eu espero que sim, viu? Espero que venha alguma coisa boa por aí. Tá procurando em qual área? Na área administrativa. Eu não aguento mais ficar em casa. E aí veio aproveitar hoje nesse primeiro feirão. Vim aproveitar. Vamos ver se dá certo, né? Se Deus quiser. Fiquei sabendo graças a uma colega de trabalho meu que indicou. Atualmente eu estou trabalhando no setor imobiliário. E assim, a minha expectativa em geral eu não tenho uma vaga direta. Acredito que qualquer oportunidade assim, de começar a crescer com uma estabilidade melhor já iria me ajudar bastante. Dá um estímulo bem legal. A maioria das pessoas, acredito que o pessoal mais da minha idade, hoje a gente procura mais vaga de emprego no ambiente online e acaba sendo um pouco frustrante às vezes, porque a gente dispara às vezes muito currículo e tem pouco retorno. E saber que tem um espaço na cidade se disponibilizando a prestar essa ajuda, dá um engajamento legal, dá assim um estímulo legal de procurar. Gabriel, voltando aqui, né, falar com a Camila, coordenadora do CEPAT. Ô Camila, e além das vagas, né, de emprego, né, as mais de 1.000 vagas, como a gente já conversou, também está tendo outros serviços aqui, né? Isso, por que a gente até denomina, né, o evento como Feirão de Emprego e Oportunidades? E a gente fala de oportunidades por quê? Porque a gente tem atendimento para o microempreendedor, o MEI, né? Então, a gente tem o serviço de formalização para o microempreendedor aqui, regularização, toda e qualquer rotina do microempreendedor a gente consegue fazer hoje aqui. E, além de tudo, a gente trouxe o serviço do Sebrae, que é um parceiro aí de qualificação para o microempreendedor, e também o Banco do Povo Paulista. O Banco do Povo Paulista é uma parceria, né, do governo do estado com a Prefeitura de Campinas para ofertar microcrédito para o microempreendedor. Então, não é só o mercado formal, a gente também está voltado para o empreendedorismo aqui no Feirão de Emprego e Oportunidades. E Camila, né, continuando reforçando o serviço aqui, né, devido ao deslocamento das equipes para aqui o feirão, o CEPAT e os postos Agiliza Campo Grande e o Agiliza Ouro Verde não estão funcionando hoje nos locais, né? Isso, a gente concentrou aqui os atendimentos e é importante, qual que é a diferença hoje do atendimento nos Agilizas e também no posto do CEPAT Central? Aqui no Feirão de Emprego e Oportunidades, a demanda é espontânea, então você pode vir direto até às 16 horas sem precisar fazer o agendamento. Todas as vagas estão disponíveis no próprio site do CEPAT, né? Sim, todas as vagas disponíveis lá, você pode já abrir aí o site do CEPAT, cepat.campinas.sp.gov.br e visualizar todas as oportunidades. É uma grande importância, né, esse primeiro feirão de 2026, né, Camila? É dar oportunidades para essas pessoas que estão procurando emprego, né?
É isso mesmo. Olha, o feirão, ele possibilita que as empresas consigam se conectar de forma mais rápida com esse trabalhador que tem buscado oportunidade. É o que a gente espera em 2026 com o calendário aí de feirões, ir inclusive para todas as regiões de Campinas, levando essas empresas com oportunidades para aqueles trabalhadores que buscam se recolocar ou ingressar no mercado de trabalho. Camila, então reforça, né, pessoal, o pessoal tem até as 4 horas da tarde de hoje para vir aqui participar do feirão? É isso mesmo, até às 16 horas, o Centro Público de Apoio ao Trabalhador estará aqui para essa triagem e as empresas para entrevista e seleção. Camila, então mais uma vez muito obrigado, viu? Gabriel, então só reforçando, o primeiro feirão de emprego e oportunidades de 2026 acontece até às 4 horas da tarde aqui no Palácio da Cidade, localizado no centro de Campinas. 21 empresas estão participando dessa iniciativa e são mais de 1.000 vagas para quem está procurando um emprego, uma oportunidade nova nesse ano de 2026. Volto com você no estúdio, Gabriel. Boa tarde. Boa tarde mais uma vez a você, Rafael Turati. Quero agradecer a disponibilidade do tempo e as informações da Camila Garrido, que é aí a coordenadora do CEPAT. O Jornal Câmara Notícia termina 1h, fica até às 4, dá tempo então de você ir até o centro da cidade. Meio-dia mais 17 minutos, olha só, a norma regulamentadora, a NR1, está em vigor, foi atualizada e as empresas têm até o mês de maio para se adaptar às exigências, que incluem pela primeira vez gestão de riscos psicossociais, os fatores que podem afetar diretamente a saúde mental dos trabalhadores e a produtividade no ambiente laboral. Então, sobre segurança e saúde no trabalho, eu converso agora com o Aloísio Costa Júnior, ele que é especialista em direito do trabalho. Aloísio, muito obrigado, viu, pela disponibilidade do seu tempo, ter aceito o convite para participar aqui do nosso telejornal. E primeiro nos contextualize, né, o que é esta norma e de que maneira ela atua ou deveria atuar nas empresas. Seja bem-vindo e uma boa tarde. Boa tarde, Gabriel. Prazer e uma honra falar com você e todas as pessoas que nos assistem. As normas regulamentadoras são normas administrativas do Ministério do Trabalho, aplicáveis às empresas, aos empregadores, não é? Tomadores de serviço dos trabalhadores, e cada uma tem lá o seu objeto. A número 1 trata da saúde e segurança do trabalho no ambiente de trabalho, não é? Como você mencionou, essa norma sofreu algumas alterações que já deveriam ter entrado em vigor, estavam previstas para entrar em vigor no ano passado. Houve uma movimentação que levou a uma prorrogação desse período, desse prazo do início do prazo de vigência, que ficou agora para dia 26 de maio deste ano, 2026, e todas as empresas têm que se adequar sob risco de fiscalização do Ministério do Trabalho e de eventuais reclamações, inclusive na Justiça. Ô Luísio, na minha abertura eu falei assim, como que a norma atua ou deveria atuar? Porque uma pesquisa nacional sobre a maturidade no combate ao assédio no Brasil, Panorama 2026, apontou que apenas 51% das organizações contam com políticas de apuração que incluem capítulos específicos para casos de assédio e apenas 44% dessas organizações afirmam já ter mapeado os riscos psicossociais, portanto, menos da metade. Que avaliação que o senhor faz? E existe ainda uma resistência das empresas em relação a este assunto, como se aqui não tem nada disso, aqui não precisa, aqui já é um ambiente saudável. Existe alguns obstáculos para que essa NR1 não esteja de fato já aplicado nas empresas? Bom, Gabriel, atualmente as normas elas não têm uma previsão expressa e específica com relação aos riscos psicossociais, que é o termo utilizado agora nessa nova redação da NR1. Não é? Claro, a legislação brasileira estabelece, desde a Constituição Federal, o Código Civil, a proteção, não é, aos direitos da personalidade, não é, que inclui a saúde, inclusive a saúde mental. Então, a saúde mental ela já é protegida, mas sem normas especificamente voltadas para ela.
E o que isso acarreta? Como você disse, os números, embora a norma agora entrando em vigor em maio, né, isso vai passar a ser fiscalizado e exigido, e as empresas vão ter que cumprir, mas até hoje acaba sendo uma questão mais de fato, de entendimento, valorização, não é, de estabelecimento de cultura. Infelizmente, por muito tempo, a saúde mental ela vem sendo negligenciada, não só nas relações de trabalho, mas principalmente nas relações de trabalho, em que existe uma troca de trabalho por meios de sobrevivência, não é? Então, é algo que vinha ficando, sempre ficou por muito tempo, ficou em segundo plano. Então, os riscos que se avaliavam e que as normas eram muito mais específicas com relação a riscos de acidentes de trabalho, riscos físicos, químicos, biológicos, de incêndio, de explosão, enfim, com relação a esse tipo de risco, sempre houve normas bem claras e específicas e uma fiscalização mais ativa. Com relação à saúde mental, nem tanto. Então, esse é um movimento que é internacional nos últimos anos de valorização da saúde mental ou no ambiente de trabalho e da prevenção de riscos à saúde mental, não é? Mas, como disse, agora nós temos, pelo menos no âmbito administrativo da fiscalização do trabalho no Brasil, algo mais específico, mais claro e que vai auxiliar tanto as empresas a praticar os atos necessários para a prevenção desses riscos, como as autoridades identificar eventuais descumprimentos. Ô Aloysio, você entende que o desafio é as empresas implementarem ações que realmente façam a diferença no dia a dia de todos os colaboradores e não apenas para cumprir uma exigência burocrática? Entendo que se chame de exigência burocrática, mas pelo menos quando se olha o espírito, né, e até os roteiros ali que a NR1 estabelece, claro que tem que ser aplicado na prática e tem que existir boa vontade, não só dos empregadores, como também dos trabalhadores que são chamados a participar e há previsão específica da participação dos trabalhadores, não é? Mas quando a NR1 estabelece que é obrigação do empregador, com auxílio dos empregados, identificar riscos, avaliar riscos, classificar se esses riscos são graves ou não, a depender da atividade, a depender do que se identifica no dia a dia daquele ambiente de trabalho, não é? A avaliação ela é feita de uma forma específica, não é? Embora haja um roteiro, ele deve ser seguido de acordo com cada ambiente, de acordo com a realidade de cada ambiente, não é? Então, quando se prevê, como a norma faz, um estabelecimento de um plano de ação com medidas efetivas, avaliação periódica dos resultados desse plano de ação, criam-se mecanismos para que isso seja sentido de verdade, não é? Para que haja uma contribuição e um investimento de todos na proteção à saúde mental do trabalhador. Aloysio, numa resposta anterior sua, né, você falou sobre essa coisa psicossocial, né, os riscos. Essa norma, ela coloca, então, a saúde mental no mesmo nível de importância que os riscos físicos ou químicos, que já são mais aceitos nas empresas, que acho que todo mundo sabe. E aí a gente está falando, então, sobre assédio moral e sexual, sobrecarga de trabalho, pressão excessiva, baixa autonomia, um suporte social. Isso está no mesmo patamar, então, da questão dos riscos físicos? Exato. Esse é o objetivo da norma. As alterações da norma regulamentadora número 1, elas não são exclusivas com relação a esses riscos psicossociais. A norma estabelece a obrigação de o empregador criar um programa de gerenciamento de riscos. E são riscos de toda a natureza no ambiente de trabalho. Antes havia, sim, previsões expressas com relação a outros riscos, mas aqui criam-se novas obrigações do empregador com relação a todos os riscos. E como você bem colocou, o risco psicossocial é colocado no mesmo patamar dos demais, então as obrigações do empregador em relação a isso são de igual importância.
É claro que, como eu disse no começo, temos outras normas mais específicas, por exemplo, com relação a ambiente de trabalho insalubre, questão de periculosidade, risco de explosão, risco de incêndio, mas aí acabam sendo questões especificamente técnicas, não é, para evitar esses riscos. Então essas normas continuam em vigor e serão específicas, mas em termos de prevenção desse programa de gerenciamento de riscos e de todas as medidas de prevenção, identificação e ataque, digamos assim, a esses riscos, a importância é a mesma. Luiz, eu já estou com o meu tempo escasso, mas eu vou fazer uma última pergunta para você. Você entende que treinar os líderes das empresas para poder identificar os sinais, para promover um bom convívio, também é um desafio que as empresas têm pela frente, para entender que cuidar do estado emocional desses trabalhadores não é apenas um direito individual, mas é uma peça importante, né, na questão da saúde, mas também da produtividade e da sustentabilidade dos negócios do nosso país? Sim, um ambiente sadio, um ambiente de trabalho sadio é um ambiente em que as pessoas vão produzir melhor, porque elas vão estar melhores em todos os aspectos, não é? Quando a legislação protege a saúde do trabalhador, ela também tem o objetivo de favorecer o desenvolvimento econômico, a livre iniciativa, são todos bens protegidos pela nossa lei. Então, sim, esse cuidado das lideranças com a saúde mental do trabalhador, ela é importante para os negócios e para as pessoas, que elas vão contribuir com os negócios. Sem as pessoas, mesmo em tempos de inteligência artificial, de automação, as pessoas continuam sendo essenciais para os negócios, para a produção. Então, nós vemos sim com bons olhos e vamos ver como as empresas vão se adaptar. Tem tempo ainda, não é? Mas é bom ver esse movimento. Até o mês de maio, então, para as empresas se adequarem. Aloysio Costa Júnior, especialista em Direito do Trabalho, muito obrigado pela disponibilidade do seu tempo, as informações que foram passadas aqui de grande valia para o nosso telespectador. Já faço um novo convite para o senhor retornar ao nosso telejornal para falar sobre esse, mas também sobre outros assuntos, e fica aberto às suas considerações finais. Eu que agradeço a oportunidade. Louvo a iniciativa do programa de tratar de um assunto tão importante e me coloco sempre à disposição, é sempre um prazer. Nós aqui agradecemos a participação do Aloysio ao vivo aqui no Jornal Câmara Notícia nesta sexta-feira, meio-dia mais 28 minutos. Vamos com as notícias da metrópole, porque agora no verão muitas pessoas buscam se refrescar e as frutas acabam sendo uma boa opção, olha só. No verão, a natureza é generosa e as Ceasa Campinas viram um verdadeiro mar de cores. Com as temperaturas ultrapassando os 30 graus em Campinas, este período pede escolhas mais leves e refrescantes na alimentação. Nesse cenário, as frutas de época ganham ainda mais destaque. Agora no verão, geralmente a gente vende bastante ameixa, bastante pêssego, são frutas que vêm da região sul do país, bastante uva também, bastante fruta com bastante caldo, bastante água, né? Melancia, abacaxi, as frutas que mais saem agora. As frutas ficam bastante coloridas, bastante diversidade de produtos, né? Uma época bastante rica em frutas aí pra gente, é uma época muito boa. Esse ano a gente fez uma safra muito boa, produção muito boa dos produtos, a grande maioria dos produtos com preços bem acessíveis aí em relação ao ano passado, está bem melhor. Os consumidores têm aproveitado bem essa safra de mercadorias tropicais. Melancia é indispensável, tem que ter. É saudável, poucas calorias, né? A gente pode comer sem limitações. Não pode faltar melão, tangerina, acabei de descobrir, vem do Egito, é maravilhosa. Uva, melancia e assim por diante. Sempre costumo comer frutas, eu tenho 2 crianças em casa, então é fundamental.
Ao contrário do inverno, no verão, nosso corpo costuma usar menos calorias para se manter funcionando por conta das temperaturas. Por isso, o recomendado é dar preferência àqueles alimentos mais leves, optar por aqueles que ajudam na hidratação. Nós temos uma variedade, como a manga, o abacate, temos também o pêssego, o ameixa, o figo, a maçã, temos também o mamão formosa. Então são frutas ricas em nutrientes, com vitaminas, minerais, fibras e também uma quantidade excelente de água. É importante a gente consumir as frutas da época, da estação, porque a gente preserva a qualidade nutricional além do sabor dessas frutas. Então, por exemplo, o abacate é uma fruta excelente, ela é preciosa para a gente consumir diariamente. Por quê? Tem uma quantidade de vitamina E, uma quantidade de vitaminas que faz o quê? Que fortalece o nosso sistema e também tem gorduras boas, que diminui o colesterol ruim. Elas também têm minerais como potássio, magnésio, que também fortalece os nossos ossos. Nós temos também agora a pitaia. A pitaia é uma fruta deliciosa e ela tem uma quantidade muito boa de vitamina C. Então essa vitamina C ela é muito importante para fortalecer o nosso sistema imunológico. Essa outra nutricionista passa dicas da melhor forma de escolher a fruta na hora da compra. Normalmente a gente escolhe a casca, não pode estar com manchas, com furos, né? A textura deve estar leve, não pode estar muito dura nem muito mole. Então tem que avaliar todos esses pontos. Por exemplo, o abacate, o ideal quando ele já está maduro é a casca fosca. Então, quando ele estiver com a casca fosca, ele já está pronto para o consumo. O limão, quanto mais lisinho, mais caldo ele tem. A melancia, por exemplo, ela não pode estar fofa, né? O ideal é que ela esteja oca ao toque. O abacaxi, a gente tira um pedaço da coroa, saindo facilmente, ele já também está maduro. A especialista ainda explica que existem maneiras corretas de conservar as frutas devido às altas temperaturas. Normalmente, todas as frutas podem ser armazenadas sob refrigeração, com exceção das frutas que ainda não estão maduras. Por exemplo, mamão, a banana, o abacate e a manga, ainda eles continuam maturação após a colheita. Então, enquanto não estiver maduro, não pode ser armazenado sob refrigeração. Os demais, assim que chegam em casa após a compra, já podem ser armazenados sob refrigeração. Todas as frutas podem ser higienizadas assim que chegam em casa, tá? Desde que armazenadas em embalagem fechada e limpa, para evitar contaminação. Além do frescor e do valor nutricional, a versatilidade das frutas permite que elas marquem presença em todas as refeições. Nós podemos também fazer smoothies agora no verão, que é muito refrescante. Então assim, a gente coloca em saladas, em smoothies, vitaminas, sucos. Então guacamole, o abacate ele fica muito bom na guacamole. Então é importante sim adicionar, incluir essas frutas na alimentação diariamente. Vamos com as notícias do Legislativo, porque a defesa do Instituto Agronômico e dos institutos de pesquisa aqui de Campinas entraram na pauta da Câmara Municipal. A frente parlamentar, presidida pelo vereador Gustavo Peta, acompanhou e debateu a possível venda de áreas da Fazenda Santa Elisa, onde funcionam os institutos. A defesa do Instituto Agronômico e dos Institutos de Pesquisa de Campinas foi tema de uma frente parlamentar, criada e presidida pelo vereador Gustavo Peta, com a finalidade de acompanhar e debater a ameaça de venda de áreas da Fazenda Santa Elisa, onde fica o Instituto, local considerado um patrimônio científico, histórico e ambiental. Nós fizemos essa frente principalmente por conta da ameaça da venda da Fazenda Santa Elisa, que é uma fazenda que hoje abriga o Instituto Agronômico, um lugar muito nobre da cidade, e o governo do estado queria leiloar a Fazenda Santa Elisa, ou parte da Fazenda Santa Elisa. Nós montamos essa frente exatamente para impedir essa venda, e nós tivemos êxito, né? A frente reuniu por diversas vezes aqui cientistas, pesquisadores, gente relacionada ao mundo do agro, exatamente porque aquela fazenda tem um valor histórico, e não só histórico, muita pesquisa é feita ali. As principais pesquisas relacionadas, por exemplo, ao café no Brasil, são feitas nessa fazenda, no Instituto Agronômico. E o governo do estado queria vender para fazer caixa, para vender para o setor imobiliário, e nós fizemos um movimento muito forte, abaixo-assinado, reuniões na Assembleia Legislativa,
reuniões da Secretaria de Agricultura, até o governador diretamente dizer publicamente que não venderia mais a Fazenda Santa Elisa. Desde a criação, em abril de 2025, a Frente Parlamentar atuou de forma articulada na mobilização da comunidade científica, de entidades de pesquisa, movimentos sociais e setores do agro, o que foi fundamental, segundo o parlamentar, para o governador Tarcísio de Freitas recuar e desistir de vender a fazenda. Essa frente cumpriu um importante papel, mas nós vamos manter a frente, porque os institutos de pesquisa, tanto o IAC como outros institutos que nós temos em Campinas, são muito importantes, mas infelizmente eles têm sofrido com um certo descaso por parte do governo do Estado. Além disso, o vereador articulou audiências e diálogos com o IPHAN, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, que reconheceu a relevância histórica da Fazenda Santa Elisa e avançou no processo de tombamento do local. Nas reuniões, nós tivemos aqui a presença, inclusive, do IPHAN, que abriu um processo para discutir o tombamento da Fazenda Santa Elisa. Isso foi muito importante, porque isso inibiu, o setor imobiliário, que estava muito interessado naquela área. Nós não somos contra o crescimento imobiliário da cidade, novos empreendimentos, mas nós temos muitos vazios urbanos para isso. Nós não precisamos pegar uma área verde que está preservada, que tem uma importância inclusive ambiental, além da importância da pesquisa e da agricultura, para o setor imobiliário crescer. Então, isso é uma discussão muito importante que tem a ver também com o desenvolvimento sustentável da cidade. Quanto menos áreas impermeáveis, quanto mais áreas impermeáveis, mais a possibilidade da gente não estar preparado de forma suficiente para lidar com as mudanças climáticas que estão em curso. Então é muito importante manter áreas verdes no sentido de ter um desenvolvimento mais sustentável para a cidade. Confira agora o balanço do trabalho realizado pela Frente Parlamentar da Cannabis Medicinal e Cânhamo Industrial aqui do Legislativo de Campinas. A Frente Parlamentar pela Cannabis Medicinal e Cânhamo Industrial da Câmara Municipal de Campinas, presidida pela vereadora Paola Miguel, focou os trabalhos em 2025 no estudo e no acompanhamento das legislações e as políticas públicas nacionais e internacionais referente à temática, bem como a continuidade dos trabalhos da frente, de mesmo nome e teor, encerrada na última legislatura pela parlamentar. A gente vê um passo muito importante da Anvisa, então teve a liberação de plantio para a Embrapa, tanto para a cannabis medicinal ser produzida, estudada, mas também teve um processo de estudo a partir da medicina veterinária. Então isso é um grande avanço para o debate, A gente vê que, por exemplo, Ribeirão Pires tem uma clínica pública, municipal de cannabis medicinal que faz atendimento para as pessoas. A gente vê diversas associações que tiveram inclusive ataques nas redes sociais, que foram ali, mesmo com habeas corpus e toda a questão, com toda a legalização que ela já tinha no seu processo, elas tiveram o seu material destruído. Então a gente vê que o debate da cannabis medicinal, ela está indo para dois caminhos muito distintos. Um, que é o do governo, de entender que muitas pessoas acabam acessando o medicamento e precisam do medicamento, que a gente precisa democratizar o acesso, que é justamente a nossa luta, e um outro é um processo de repressão para que somente as grandes farmacêuticas tenham acesso e as associações fiquem fora disso. Apesar das políticas de regulamentação e incentivo à pesquisa sobre a cannabis, o acesso à terapia ainda é excludente. O alto custo dos medicamentos e os entraves jurídicos criam um gargalo que impede a chegada do tratamento a quem mais precisa. Segundo a vereadora, reverter esse cenário é uma das lutas da Frente Parlamentar. O que a gente sabe é que a cannabis medicinal, ela salva e muda muito a vida de pessoas de diversas patologias, como Parkinson, alguns sintomas do espectro autista, alguns sintomas do espectro autista, para as escleroses, para as epilepsias, para dores crônicas. Então, essa população necessita da urgência de ter acesso a um medicamento que seja cada vez mais acessível, porque ele é vendido na farmácia hoje. A dificuldade está no preço.
E também que a nossa luta aqui na frente parlamentar é na desmistificação. O que fazer quando chega uma pessoa no posto de saúde que ela já utiliza o medicamento, né? E agora ela precisa ter acompanhamento para alguma outra coisa, né? Que já faz a utilização, por exemplo, para Parkinson. Como que a gente pode pensar, né? Como que é essa interação, por exemplo, com remédio de pressão alta, de diabetes? Hoje não há uma formação, né, dos nossos profissionais para conseguir fazer justamente esse vínculo. Então, essa é uma das coisas que a gente tem trazido, né, para desmistificar e principalmente diminuir o preconceito com relação a um medicamento que tem mudado a realidade de muitas pessoas. Paola também comentou sobre os desafios enfrentados pelo grupo de trabalho. Nosso principal desafio é chegar na área da saúde hoje, porque muitos profissionais têm muitas resistências a fazer novas formações, né, de qualquer outra área que não seja a cannabis, então tem uma resistência com relação a isso. A gente sabe que muitas vezes nossos servidores públicos estão sobrecarregados, então você ter mais uma formação sobre isso, né, sobre a utilização, né, do medicinal para o recreativo, a gente faz esse debate de forma constante, né, das diferenças que são, né, e a diferença que tem na regulamentação, mas um ponto muito importante, a gente precisa diminuir o preconceito. E a única pessoa que vai saber qual que é a dosagem, qual que é a melhor forma, o horário, né, é um profissional que tenha estudado para isso. Então ele é que pode falar, né, se o medicamento é em gotas ou então é alguma outra forma de utilização, porque tem alguns casos, né, de epilepsias que você consegue reduzir de forma significativa as crises, mas que você não consegue zerar as crises. E nesse caso, né, tem vários estudos que trazem que como se fosse uma bombinha de asma, né, que aí a absorção seria mais rápida, mas a única pessoa que consegue falar isso, né, de qual que é a melhor forma, o melhor horário, o melhor método de utilização, né, são os profissionais que tiverem, né, a qualificação para poder prescrever, acompanhar e principalmente não ter o preconceito sobre isso. O vereador Guilherme Teixeira atende pedido de vários setores e, além da saúde, destina as emendas impositivas para instituições que atuam na assistência social. As emendas impositivas destinadas pelo vereador Guilherme Teixeira no montante que obriga a destinação para a saúde pública teve foco em melhorias no atendimento da rede Mário Gatti. 60% foi para a rede pública municipal, onde a gente conseguiu contemplar o Mário Gatti, onde a gente conseguiu contemplar o Ouro Verde, a rede Mário Gatti em si, né? E os outros 40 que sobraram, nós destinamos eles a hospitais filantrópicos, entidades que prestam serviços de saúde através da filantropia. Para o atendimento às instituições de saúde filantrópicas, o destaque é a Fundação Penido Burnier. Eles procuraram a gente porque estavam com um problema e queriam comprar um equipamento novo que também vai agilizar os atendimentos dele, que é um equipamento de laser, e nós conseguimos contemplar através da nossa emenda, nós destinamos para que eles pudessem comprar esse equipamento que vai ajudar muito no atendimento, vai ajudar muito nas questões das nossas filas do sistema público de saúde, e a gente acredita que essa parceria é muito importante entre a emenda do vereador e essas entidades filantrópicas. Por quê? Nós, quando estamos em campo, que nós estamos conversando com a população, a gente percebe aquilo que a gente consegue melhorar através das nossas emendas. E a gente vai buscando essas entidades que são parceiras e acabam acrescentando para elas muita questão, tanto no cuidado quanto no atendimento. Eles conseguem ter uma ampla modernidade no seu equipamento e no atendimento à população em geral. As emendas impositivas correspondem a 1,2% do orçamento líquido anual do município. Este ano, cada vereador teve R$ 3.450.000 para as destinações, sendo 50% obrigatoriamente para a saúde. O vereador Guilherme Teixeira também fala de como fez a divisão entre as outras secretarias. Entidades que prestam atendimento na assistência social também tiveram destaque na destinação do parlamentar. Na questão da assistência social, nós fomos procurados por algumas entidades que já prestam serviço, são entidades de décadas no nosso município, já tem serviço prestado, já tem uma relevância muito grande na nossa rede de proteção.
Então, na assistência social, nós buscamos essas entidades, nós somos procurados por elas também, e nós aportamos esses recursos para poder ajudar elas em alguns projetos, em algumas adaptações que eles precisam de mobiliário, de equipamento, para poder ajudar eles a ofertar uma melhor qualidade de serviço para a população e também para poder ampliar esse atendimento, esse acolhimento às pessoas que precisam. Para o vereador, que está em seu primeiro mandato, a emenda impositiva é uma importante ferramenta. Ele garante que vai acompanhar a execução dos valores de perto. Ela é um importante instrumento do parlamentar, porque nós estamos muito próximos a essas entidades, à população em geral, então nós conseguimos ouvir muito daquilo que eles precisam. E ela é um instrumento importantíssimo, porque ela atinge realmente aquilo que eles estão precisando naquele momento, naquela hora, e isso fortalece muito o serviço da cidade. Isso acaba proporcionando para a população um melhor atendimento, mais atendimento. Nós vamos estar fiscalizando de perto, cobrando as secretarias em que nós destinamos essas emendas, para poder saber como é que está o processo, se for processo de licitação por algum equipamento, como está o processo. A gente vai ter que fiscalizar durante o ano todinho, cobrando o empenho dessas emendas na destinação que nós colocamos aqui nas emendas do orçamento. Indicação do vereador Nick Schneider solicitando readequação do ponto final da linha 240 no Jardim Garcia é atendida pelo Poder Executivo. Depois de ser procurado pelos moradores do Jardim Garcia, o vereador Nick Schneider fez uma indicação solicitando a readequação do ponto final da linha 240. O Poder Executivo realizou um estudo de viabilidade que culminou em uma reforma estrutural do local, resolvendo uma demanda antiga da população da região. Passageiros dos ônibus, os pedestres que passam por aqui iam atravessar, não conseguiam atravessar porque o ônibus tampava a visão, então não sabia se vinha carro, se não vinha, enfim. Aqui é um lugar de muito movimento, ônibus descem pela Albuquerque Lins e outras ruas do bairro e não tinham onde parar aqui na Vicente Belocchio, então ficavam parados aqui na rua. Uma rua de mão dupla, então você veja, carros vinham de um lado, de outro e tinham que desviar do ônibus e pegavam outros carros de frente. Um problema crônico de trânsito que nós tínhamos e pedimos à INDEC, ao prefeito, à Secretaria de Transporte para que fizesse esse recuo, esse estacionamento. Tínhamos área para fazer isso, tínhamos essa noção de que seria possível e fizemos o pedido e fomos atendidos. Será colocado também um novo ponto de ônibus ali, mais moderno, mais confortável para os usuários. O risco de acidentes era uma queixa comum entre a vizinhança. Antes os ônibus estacionavam aqui e dificultava para os carros ir e vir, entendeu? E também para as pessoas que atravessavam a rua, era uma dificuldade muito grande. E parava o trânsito também, né? E melhorou muito, né? Então, eu acho que daqui para frente deve melhorar mais ainda, né? Olha, não tinha como. O ônibus parava aqui e não passava mais carro, tinha que esperar a vez um do outro. E com esse recuo ficou maravilhoso, ficou perfeito. Tudo para melhor, menos perigo, né? E mais acessibilidade no movimento aqui de carros, fica muito bom. Ficou bem melhor. Por quê? Porque é mais fácil para os passageiros subirem, a calçada mais alta, certinho. Traz mais segurança agora, Kaique? Agora tá mais segurança. Aí agora você vai poder subir e descer do ônibus com tranquilidade? Sim. Você acha que essa obra foi boa, foi positiva aqui pro bairro? Sim, muito positivo. Agora, com a implantação do recuo para os ônibus, o local vai ter mais fluidez no trânsito, além de garantir mais segurança para os passageiros que embarcam e desembarcam aqui no local. Segurança no trânsito, conforto, comodidade, tudo que os moradores merecem. Aqui nós temos uma população idosa muito grande, pessoas com a idade mais avançada, pessoas que são jovens há mais tempo e merecem todo o nosso carinho. Não só da região, mas toda a cidade de Campinas. Essa rota é uma rota de trânsito muito importante. Muitas pessoas que vêm do centro passam debaixo da Anhanguera, sob a Anhanguera, vinda do Jardim Aurélia, e usam essa rota para acessar a John Boy Dunlop. Então é uma via onde ganha, uma obra, aliás, onde quem ganha é a cidade de Campinas como um todo.
Está chegando a hora. Amanhã, 4 horas da tarde, Guarani e Ponte Preta se enfrentam no Brinco de Ouro em momentos completamente opostos. O mandante Guarani chega para o confronto embalado, motivado após 2 vitórias consecutivas no Campeonato Paulista, diante do Velo Clube e da Portuguesa. E agora quer a primeira vitória em casa na competição para encaminhar a classificação às quartas de final. O técnico Matheus Costa não tem problemas de lesão ou suspensão e, se quiser, pode repetir a formação pela 4ª vez consecutiva. Mas como é derby, claro que ele não confirmou a escalação e mantém um mistério, principalmente no ataque. Quem será o centroavante? Maranhão ou Luca? E tem o jovem Kevin pedindo passagem também. Já a Ponte Preta joga a sobrevivência na competição. É a lanterna com apenas 1 ponto conquistado. Segue atrás da primeira vitória no Campeonato Paulista, lutando para pagar os salários dos atletas. Mas nem só de notícias ruins vive a macaca. Uma reviravolta na quinta-feira trouxe de volta o ídolo e camisa 10 Elvis, que tinha pedido a rescisão do contrato, negociou com a diretoria e volta a vestir a camisa pontepretana. E a Ponte correu no mercado, contratou e registrou 4 atletas. O lateral direito Brian Borges, o lateral esquerdo Kevson e os atacantes Jonathan Cafu e Luiz Felipe. É uma nova Ponte Preta para o Derby 2013, mas fica o questionamento e o entrosamento. Amanhã, 4 horas da tarde, teremos a resposta. A Ponte trouxe este componente a mais, para o duelo, o retorno do meia capitão Elvis, dos 4 contratados, só que o jogo é amanhã já, Então vamos ver o que o técnico Marcelo Fernandes vai fazer. Favoritismo é do Guarani, vive uma fase melhor e claro que na segunda-feira a gente conta a história desta partida. Bom, e além de derby, o fim de semana reserva muitas atrações, tem shows, tem exposições, estreias no cinema e muito mais. A partir de agora é a Agenda Cultural. Fim de semana chegou e a Agenda Cultural traz várias dicas de diversão e lazer. Tem exposição, tem cinema, tem música, tem teatro. Já estamos em clima de pré-carnaval. Confira aí. A gente começa com o cinema. Em O Primata, de volta à casa dos pais, Lucy reencontra Ben, um chimpanzé de estimação extremamente inteligente. No entanto, durante uma festa com amigos, o comportamento do animal muda drasticamente, transformando o refúgio paradisíaco em um cenário de horror. O que era uma celebração torna-se uma luta brutal pela sobrevivência contra um predador impiedoso. Ele me encontrou! Socorro! Após um acidente aéreo, a humilhada Linda e seu arrogante chefe Bradley ficam presos em uma ilha deserta. Enquanto ele tenta manter a hierarquia do escritório em meio ao caos, Linda revela habilidades de sobrevivência implacáveis, ignorando as ordens dele para garantir que ambos saiam vivos. A gente devia ficar. Song Sung Blue, um sonho a 2. Em busca de um novo sentido para a vida, Mike e Claire unem seus talentos musicais para formar a dupla Relâmpago e Trovoada, em tributo a Neil Diamond. Nessa jornada pelos palcos, o que começou como um sonho profissional se transforma em uma emocionante história de amor e superação. Are you good? Are you ready? Real huge, baby. A
alerta apocalipse. O veterano Robert Quinn interrompe a sua aposentadoria após um fungo mortal escapar de um laboratório secreto. Ao lado de 2 jovens funcionários, ele lidera uma missão desesperada para conter a ameaça invisível e evitar uma catástrofe global, provando que sua experiência é a única salvação para o mundo. Isso não é normal. O Menino e o Panda. Para corrigir o seu comportamento, o jovem Tian é enviado às montanhas, onde inicia uma amizade transformadora com um filhote de panda. A nova história de Gil Demestre. A sua cabeça parece uma lua. Acho que eu vou te chamar de Lua. O Menino e o Panda. No Miss Campinas, nesta sexta-feira, às 19h30, tem Um Completo Desconhecido. Situado na influente cena musical de Nova York, nos inícios dos anos 60, Bob Dylan, o jovem músico de Minnesota, tem 19 anos e caminha rumo à ascensão na música. A obra foi indicada a 8 Oscars, incluindo de melhor filme e diretor. Turn it down! Play loud! Make some noise, Big D. No sábado, às 16h, tem a produção Atiraram no Pianista. Para um público maior de 16 anos, a história é centrada no desaparecimento e no suposto assassinato do pianista brasileiro Francisco Tenório Júnior em 1976 na Argentina. A animação acompanha um jornalista musical americano que investiga o caso de Tenório. A obra recebeu o Prêmio Goya de melhor filme de animação. All that was left of Tenorio were dispersed fragments in the memories of a handful of people. Domingo às 19h30, com público a partir de 18 anos, é a vez de Anora, uma jovem stripper do Brooklyn que conhece o filho de um oligarca russo na boate em que trabalha. Os dois engatam um improvável romance e Anora vive uma história de Cinderela contemporânea por alguns dias. O filme foi vencedor da Palma de Ouro do Festival de Cannes de 2024 e de 5 Oscars, incluindo melhor filme, diretor e roteiro original. What is that? Is that a butterfly? Yeah, it's a butterfly. You're so classy. I know. I got dollar signs like a real hoe. E nesse fim de semana tem mais shows da 75ª Festa do Figo e 30ª Expo Goiaba de Valinhos. Nesta sexta-feira tem o Pagode do Pichote com entrada franca na pista. Quero outra vez, vem de graça, vem de graça. Sábado é dia de Lauana Prado e Vini Dumont entrarem no palco. Seu erro foi achar que ninguém faz o que você faz. Te dou o meu sorriso pra não te ver chorando. E domingo, dia 1º, tem o trio Parada Dura com entrada franca na pista. Eu estou inconformado. E mais uma semana de estreia na campanha de popularização do teatro. Nesta sexta-feira, às 20h, é dia de Jogo da Realidade. No sábado, com classificação livre, tem Gato Andorinha, um musical em retalhos. À noite, a partir das 8h, tem Dona Júlia, com classificação a partir de 12 anos. No domingo, dia 1º de fevereiro, às 15h, com classificação livre, tem As Aventuras de Thomas. A peça O Alto da Compadecida será apresentada às 19h com classificação livre. E na quinta-feira, 5 de fevereiro, tem a apresentação às 20h da peça Quando os Olhos Não Veem. Atenção, Campinas! Sextas-feiras de janeiro eu estarei aí
lá no Teatro Oficina de Estudantes, esperando você. Os ingressos estão disponíveis, já garante seu ingresso. Valeu, beijo! Sábado, às 3 horas da tarde e domingo, no mesmo horário, tem o espetáculo Bita e os Animais. E domingo, às 9 horas da noite, Rafael Aragão tem o Rei dos Peão. No SESI Campinas, Sexta em Jogo Xadrez na Prática. É uma oficina que traz um convite para vivenciar o xadrez de forma dinâmica e participativa. Acontece nesta sexta-feira, às 7 horas da noite. No sábado, tem a oficina de bordado botânico com jardins de linha, que acontece às 2 horas da tarde. As atividades são na Biblioteca Integrada. E no Sesc Campinas, sábado às 4 da tarde, no Jardim do Galpão, tem o show Domênico Botelho Ensemble, com paisagens sonoras. Liderado pelo contrabaixista e compositor carioca, o quarteto une a tradição do jazz e elementos da música brasileira e world music, explorando aspectos da improvisação, lirismo e sofisticação harmônico-melódica. No domingo, no Espaço Arena, a partir das 4 da tarde, com classificação livre, tem Cirandando, com o movimento Vem Brincar Cacuriá, a intervenção de dança, com uma intervenção de dança lúdica que, em roda, convida a redescobrir e celebrar as tradições culturais através de brincadeiras e canções tradicionais. Os ingressos são limitados e retirados 2 horas antes do início da atividade. E o carnaval está chegando e já tem folia neste fim de semana em Campinas. Confira as dicas dos blocos pré-carnavalescos. Nem sangue nem areia eu sou. Nem sangue nem areia eu sou. Salve família, Fabinho Azevedo passando para fazer um convite super especial para vocês. Lançamento oficial do Samba Enredo 2026, dia 30, nesta sexta-feira, no Bar Figueira Cambuí, a partir das 19. Um samba enredo composto com muito carinho por mim e pelo meu parceiro de composição, Daniel Costa Romaneto, que estará presente também, junto com o grupo Galos de Briga, uma participação especial. Neste sábado, o pré-carnaval já começa às 11 horas da manhã com o Vou Já Já 2026. No centro da cidade, a partir do meio-dia, tem bloco da Campineira na Praça Carlos Gomes. No Largo do Rosário, no mesmo horário, tem bloco Rua. E já na Praça Napoleão Laureano, no Botafogo, tem bloco vermelho a partir das 2 horas da tarde. Oi Campinas, eu tô aqui muito bem acompanhado da Donatella, essa pata dourada, que tem um bloco de carnaval. Então se Donatella aparece, significa que carnaval já começa na nossa cidade, nesse fim de semana. E o bloquinho Donatella acontece nesse domingo, aqui no Taquaral, a partir das 11 horas da manhã até as 18 horas. É bem em frente ao Lago do Café, na portaria principal, com a nossa bateria, DJs. Vai ter muita música, muita festa e a gente espera vocês aqui. Beijo! O Bloco do Pagode chega no centro, na Estação Cultura, a partir do meio-dia. E na cidade universitária, no distrito de Barão Geraldo, a partir das 2 horas da tarde, tem Barão Folia. Na Praça da Integração da Vila Padre Anchieta, o bloco Leões da Vila Padre Anchieta se apresenta a partir das 3 horas da tarde. E na Vila Industrial, os Sonhos em Movimento chega a partir das 4 da tarde. Sexta-feira chuvosa aqui na cidade de Campinas. Para amanhã no sábado, o sol tem para aparecer, mas a nebulosidade ainda segue em alta, viu? E aí pode cair mais chuva.
No domingo, a instabilidade predomina com uma chuva generalizada ao longo do dia e possibilidade de tempestades na parte da tarde. Vamos às temperaturas, porque elas já estão aqui na minha tela. Para amanhã, no sabadão, mínima de 19 e a máxima pode chegar aos 28 graus. No domingo, uma condição parecida, né? Apesar da chuva, com mínima de 19 e máxima de 26 graus aqui na nossa cidade. O Jornal Câmara Notícia fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Continue na nossa programação. Ótimo fim de semana e nos vemos na segunda-feira. Até lá. Tchau, tchau.